Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de uma semana. Então vamos começar mais uma vez com a nossa querida revisão. Só que agora indo mais fundo em uma outra parte da matéria, em que vamos passar bastante tempo, mas que precisamos de muita atenção de vocês. Então vamos começar falando de verbo. É uma palavra variável e que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Voz vamos deixar para um outro momento, mas de qualquer forma vamos pensar na sua estrutura. Vamos pegar 3 verbos: cantavas, venderíamos e partissem. Quase não usamos algumas, mas é importante para a gente entender como essas palavras são compostas e como elas vão ser importantes para nós no nosso trabalho de entendimento dessa classe de palavras. Se nós separarmos essas palavras, vamos ter, no geral, essa separação de sílabas, que é algo basicamente comum que vocês sabem fazer melhor do que qualquer um. Costumo dizer que vocês conseguem fazer isso com os pés nas costas e as mãos amarradas. Mas, de qualquer forma, existe uma outra forma de dividir essas palavras, que é dessa maneira. Não se espantem, mas é importante que vocês entendam que o verbo geralmente é composto por essas 4 partes. Então vamos lá. Primeiramente nós temos o radical, que é a parte invariável, possui o significado essencial. Todas as vezes que precisamos perceber quem é o verbo, nós recorremos ao radical. No segundo ponto temos a vogal temática, que basicamente indica a conjugação a que pertence o verbo. Só para lembrar, existem 3 conjugações, justamente que terminam em A, como é o caso de cantavas, em E, como é o caso de venderíamos, e o I, como é o caso de partissem. Continuando. Desinência modo temporal. Como o próprio nome diz, designa o tempo e o modo, que é o caso do vá, do iria e do SSE. Por fim, desinência número pessoal, que designa o número e a pessoa, que são justamente as partes finais, como S, os e M, que seria a nasalidade, basicamente. Tranquilo? Então vamos à conjugação dos verbos regulares. Eu vou chamar bastante atenção com relação a isso, porque nós vamos precisar ter isso bem trabalhado na nossa cabeça, para não nos esquecermos dessas questões envolvendo isso. Então vamos começar com o modo. O modo é um conjunto de reuniões dos tempos verbais. E começaremos, logicamente, pelo modo indicativo, que indica uma certeza, uma realidade. É algo da qual a gente não pode fugir. E o primeiro tempo nós vamos ver o presente. Nós vamos ver depois os exemplos do tempo presente para a gente entender em quando e como ele é aplicado. Novamente, aquela conjugação tradicional, como você já conhece, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E só para lembrar, como vocês têm aí, com o pronome reto, que a partir dele é que nós temos essa conjugação. Então voltamos. Verbo cantar para representar a primeira conjugação. Verbo vender para representar a segunda conjugação. E o verbo partir para representar a terceira conjugação. Vamos começar colocando os radicais. Primeiro o verbo cantar, segundo o verbo vender e terceiro o verbo partir. Passemos agora para as vogais temáticas, que representam as suas conjugações. Conforme vimos aí, A na primeira conjugação, E na segunda e I na terceira. O tempo presente possui uma peculiaridade, ele não possui desinência modo temporal. Depois vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí passamos para as números pessoais. Já passamos aí para essa questão. Vejam como foi a modificação. Eu canto, eu vendo e eu parto. Então, desaparece a princípio a desinência modo temporal, ou melhor, a vogal temática, e há uma modificação nessa forma. Passamos a ter canto, vendo e parto. Alguns autores dizem que é uma vogal temática alomorfe, ou seja, com uma outra forma. Mas, de qualquer forma, o que importa para a gente é a terminação.
em ó. Passando para a segunda pessoa, o tu cantas, vendes e partes. Então apareceu a desinência número pessoal S. Na terceira, temos uma leve modificação apenas na terceira conjugação. Ele canta, ele vende, ele parte. Todos terminando em E. Aí percebo que houve uma pequena mudança na vogal temática na terceira conjugação. Por isso que precisamos ter esses 3 modelos e aprendê-los em conjunto. Passemos para a primeira pessoa do plural, nós. Nós cantamos, nós vendemos e nós partimos. Então aqui nós temos essas 3 também, acréscimo da desinência número pessoal, mos. Segunda pessoa do plural, vós. Vós cantais, vós vendeis e vós partis. Temos aqui a segunda pessoa, a desinência número pessoal da segunda pessoa do plural, is. Percebam que na terceira conjugação, por ela já ter a vogal temática aí, bastou colocar o s. Então, é um cuidado que a gente sempre vai ter que ter com a terceira conjugação, porque ela é a conjugação um pouquinho mais diferente das outras. Por fim, sempre a nasalidade, acrescentamos o M em todas elas. E aí, na terceira, a desinência número pessoal de terceira pessoa do plural é apenas a nasalidade, e nós temos sempre o eles cantam, eles vendem, eles partem. Percebam também que houve uma modificação na vogal temática da terceira conjugação. Tranquilo? E aí vamos a alguns exemplos. Eu estudo português, eu escovo os dentes, todos os dias após as refeições, a terra gira em torno do sol, em 1500 Cabral descobre o Brasil, e quando você volta? Todos eles nós temos o presente como tempo verbal. E aí vamos entender quando é que eles são usados. Primeiro, o momento da fala. Nós realmente estamos estudando português neste momento. Segundo, ações habituais, que afinal você não está escovando os dentes agora. Só que todos os dias após as refeições é importante que vocês realizem esse ato de higiene. Verdades científicas. A Terra gira em torno do Sol hoje, ontem, amanhã, e enquanto durar o planeta Terra e o Sol, isso vai acontecer. Então, é um tipo de verdade que não está presa nem ao passado, nem ao futuro. E o presente também serve para tudo aquilo que não está preso em nenhum dos dois lados. Em 1500, Cabral descobre o Brasil. São fatos passados, também faz parte da história. Mas de uma maneira de deixar mais viva essa situação, se coloca o verbo no presente lá no passado. Da mesma forma, os fatos futuros também você usa para dar uma certa proximidade, uma até certa vida. Por isso, quando você volta? Espero que não demore muito. Passamos agora para o pretérito perfeito. Guardem bem esse nome, perfeito, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E o pretérito perfeito tem também uma característica bem delicada. Vamos falar primeiro a vogal temática das conjugações e vamos passar para o que interessa. A gente diz que a desinência modo temporal e a desinência número pessoal são desinências muito especiais para o pretérito perfeito. Daí vem cantei, eu vendi, eu parti. Percebam a semelhança entre a segunda e a terceira conjugação. Cantaste, vendeste e partiste. Tu cantaste, tu vendeste, tu partiste. Então, STE sendo a desinência de segunda pessoa do singular. E aí vemos uma outra mudança. Terceira pessoa do singular. Ele cantou, ele vendeu e ele partiu. Houve uma mudança na primeira conjugação, que passamos a ter um O no lugar do A, na vogal temática. Primeira pessoa do plural, nós cantamos, nós vendemos e nós partimos. Então aqui também nós temos o mos dominando e curiosamente muito semelhante ao presente no indicativo. Então o contexto vai nos indicar se é o presente ou se é o pretérito perfeito. Cantastes, vendestes e partistes, segunda pessoa do plural. E aí o cuidado, temos o STE como segunda pessoa do singular e STES segunda pessoa do plural. Então, a única diferença das segundas pessoas. Por fim, cantaram. Cuidado com o RAM, que tem gente que coloca o tio. O tio é do futuro, conforme a gente vai ver.
Então, eles cantaram, eles venderam, eles partiram, são as desinências de pretérito perfeito da terceira pessoa do plural. Certo? Então, muito cuidado com esse AM final. E aí vamos a alguns exemplos. Eu não estudei português ontem. Isso estudei indica algo concluído no passado, que é basicamente a função do pretérito perfeito. Perfeito não indica perfeição. Vamos entender melhor depois por que é perfeito. Porque afinal, nós temos também o pretérito imperfeito. E esse pretérito imperfeito tem algumas particularidades muito importantes. Vamos ver aqui. Primeira vogal temática de todas elas. Isso é tranquilo. Porém, quando a gente passa para as desinências modo-temporais, nós sentimos uma diferença. Enquanto na primeira conjugação a gente mantém a vogal temática, a desinência modo-temporal e a vogal temática, na segunda e na terceira conjugação desaparece a vogal temática e ficamos com uma outra desinência modo-temporal. Percebam que na primeira conjugação é vá, na segunda e na terceira é ia, e sempre com o mesmo sentido original. Daí eu cantava, eu vendia, eu partia, não há nenhuma modificação, não aparece nenhuma desinência número pessoal. Quando a gente passa para a segunda pessoa, tu cantavas, tu vendias, tu partias, aparece o S. Na terceira, ele cantava, ele vendia, ele partia. Então, novamente, vamos precisar observar o contexto para sabermos se o verbo é de primeira ou de terceira. Certo? E aí, passando para o plural. Primeira pessoa do plural aparece o mos, nós cantávamos, nós vendíamos, nós partimos, e com um detalhe muito importante. Temos um acento em cada vogal temática. O A e o I recebem esse acento agudo. Então é importante que tenhamos esse cuidado sempre. Aliás, muito cuidado, que eu chamei de vogal temática, porque na verdade temos uma semelhança, mas no caso da segunda e terceira conjugação seria o I da desinência modo temporal. Continuando. Segunda pessoa do plural, aparece apenas o IS como desinência número pessoal. Vós cantáveis, vendíeis e partíeis. E novamente aparece o acento gráfico, esse acento agudo que precisa aparecer. Por fim, o M, que é a nasalidade, indicando a terceira pessoa do plural. Eles cantavam, eles vendiam, eles partiam. Tranquilo? E agora vamos entender uma coisa muito importante, a diferença entre o perfeito e o imperfeito. O perfeito diz algo concluído no passado. Já o imperfeito, vamos ver um exemplo. Eu estudava com outro professor quando era criança. Com certeza. Isso mostra, tanto o estudava quanto o era, que é algo que não foi concluído no passado. E isso é indicativo de pretérito imperfeito. Então, essa é a grande diferença do perfeito para o imperfeito. O imperfeito é algo que foi concluído e o imperfeito é algo que não foi concluído. E nós utilizamos esses dois de uma maneira muito prática e muito abundante na nossa língua. Continuando. Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, vamos também ver que ele tem uma peculiaridade e ele quase não é usado na sua forma simples. Depois vamos ver a sua forma composta. Então vamos lá, vogal temática, e aí vamos começar as conjugações com a desinência modo temporal. Percebam que é o urá, esse irá, átono. Lembra? Quando estudamos fonologia, o átono é porque ele não é a sílaba tônica. Então ele é um urá, átono. Então eu cantara, eu vendera, eu partira. Tu cantaras, tu venderas, tu partiras. Então apareceu a desinência número pessoal S indicando, e aí perceba a maneira como eu estou falando. Depois, ele cantara, ele vendera, ele partira. Novamente, não tem desinência número pessoal, nem na primeira, nem na terceira conjugação, na terceira pessoa do singular. Então, o contexto é que vai dizer. Primeira pessoa do plural, nós cantáramos, nós venderamos e nós partíramos. Apareceu a desinência número pessoal mos, e aí sempre o cuidado com o acento na vogal temática. Vós cantareis, vós vendereis, vós partireis. Nós temos aqui a desinência de segunda pessoa do plural e, é claro, observando o acento na vogal temática. Por fim,
eles cantaram, eles venderam, eles partiram, a nasalidade indicando a terceira pessoa do plural, desinência número pessoal, e curiosamente é a mesma configuração do pretérito perfeito do indicativo. Cuidado novamente o contexto, conforme nós vamos ver a seguir. Peguemos dois exemplos, a água transbordou e eu notei. O que aconteceu primeiro? A água transbordou. Depois que ela transbordou, eu notei. Então, temos dois acontecimentos no passado, sendo que um aconteceu antes do outro. Como é que eu consigo juntar isso numa frase só? Quando eu notei, a água transbordara. É nesse caso que vai ser usado o pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito informa algo concluído no passado antes de outro ato também concluído no passado. No geral, a gente vai usar a expressão tinha transbordado, ou seja, vamos ter uma locução verbal, sim, tem locução também, no lugar do pretérito mais que perfeito. Isso é comum, tá bom? Vamos prosseguir, temos mais coisas. Quem me dera tirar nota boa e tomara que eu passe de ano. Esses são os casos mais comuns que vocês vão escutar. Se vocês não usam, vão escutar em novelas, em filmes e seriados. Isso indica desejo. Tanto tomara e quem me dera. Isso são exemplos de aplicação também do pretérito mais que perfeito. Prosseguindo. Futuro do presente. Calma, estamos chegando ao final dessa primeira parte. Temos aí os radicais e as vogais temáticas. A desinência no modo temporal do presente, futuro presente do indicativo, é o urá ou ure tônico, ou seja, passamos a ter aí a sílaba tônica. E vamos entender melhor como funciona. Vamos pegar a desinência, já começando a conjugação, colocando a desinência número pessoal de primeira pessoa do singular, que é o i. Eu cantarei, eu venderei, eu partirei. Segunda pessoa do singular é o S. Então, tu cantarás, tu venderás e tu partirás. E percebam o acento agudo, que não pode ser esquecido, que afinal é uma oxítona terminada em AS. Da mesma forma, a terceira pessoa do singular não vai ter uma desinência própria, apenas o acento indicando, porque é uma oxítona terminada em A. Beleza? Continuando. Cantaremos, venderemos e partiremos. Perceba que houve uma leve modificação na desinência modo temporal e acréscimo da desinência número pessoal mos. Segunda pessoa do plural. Cantareis, vendereis e partireis. Então houve acréscimo apenas da desinência número pessoal IS junto a desinência modo temporal re tônico. Por fim, aqui sim, muito cuidado, a presença da nasalidade no A. Por isso até que eu fiz uma pequena mudança. E aí eu vou destacar justamente o ão com o tio e o ó, que é a desinência número pessoal, junto com o A, que é a desinência modo temporal. Infelizmente, o sistema não permite destacar os dois de maneira separada, mas é importante que vocês reconheçam que o tio e o ó indicam futuro e o M indica passado. Certo? E os usos do futuro presente. Estudarei português novamente na semana que vem, com certeza. E estudarei indica algo previsto para acontecer no momento posterior ao ato de fala. Basicamente, essa é a função do futuro presente. E aí vem esse tempo que para muitos parece exótico o nome, que se chama futuro do pretérito, mas a gente usa isso de maneira até bastante frequente, mas às vezes não no uso que parece passar a ideia. Então os radicais já estão aí, acrescentamos as vogais temáticas e a desinência modo temporal, ria ou ria, dependendo da conjugação. Então vamos lá. Passando para a primeira pessoa. Eu cantaria, tu venderia, eu cantaria, eu venderia e eu partiria. Vocês vejam que aí não aparece mais nada. A desinência número pessoal seria 0, então a gente não coloca nada. E aí na segunda pessoa do singular aparece o S.
Tu cantarias, tu venderias e tu partirias. Então, a desinência número pessoal S, que aparece aí na conjugação. E terceira pessoa do singular também não há nenhuma modificação. Então, o contexto vai te dizer se é de primeira pessoa do singular ou de terceira pessoa do singular. Ou eu cantaria ou ele cantaria. Certo? Quando passamos para a segunda pessoa do plural, primeira pessoa do plural, aliás, acrescentamos o mos, que é a desinência, número pessoal, de primeira pessoa do plural. E aí observamos que nós cantaríamos, nós venderíamos e nós partiríamos. E aí aparece o i, porque afinal é um i tônico em hiato. Então ele aparece ali exatamente com essa função e é uma outra marca de plural. Quando a gente passa para a segunda pessoa do plural, nós temos uma modificação na própria desinência modo temporal. Aparece a desinência número pessoal IS e dizendo: vós cantaríeis, vós venderíeis, vós partiríeis. Então, é muito i, mas a gente sempre lembra que o primeiro i é acentuado, por estar em hiato, ser tônico e ser a sílaba tônica da palavra. Por fim, a nasalidade indicando a terceira pessoa do plural. Eles cantariam, eles venderiam, eles partiriam. Então, muito cuidado, é importante que vocês gravem isso, treinem isso conforme os exercícios que vamos passar e a gente prossiga. O futuro do pretérito é empregado nessas três funções. Eu poderia ir à escola ontem, eu iria à escola se houvesse transporte e gostaria de agradecer o convite. Eu poderia ir à escola, diga que algo poderia ter acontecido no passado. Se não aconteceu, então ficou no passado, mas era uma possibilidade. A segunda é uma hipótese. Eu iria à escola se houvesse transporte. Como não há, eu não vou. Então há um condicionamento aí para que algo aconteça. Por fim, a polidez. Eu gostaria de agradecer o convite, monsieur. Então a ideia é você ser um pouco mais educado para explicar as coisas sem precisar ser não quero! Então você vai direto ao ponto, mas vai com mais calma, vai com mais tranquilidade, como a vida deve ser. Tranquilo? Ainda tem mais, respira e daqui a pouco a gente volta com outro vídeo e até já!